Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 27 de janeiro, o evangelho que nós vamos meditar hoje se encontra em Marcos, capítulo 3, versículos 22 ao 30, que diz assim: Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por um Beelzebul e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos diante de um evangelho que nos fala sobre um pecado eterno, um pecado que não tem perdão. Nossa, Padre, a gente fala tanto de Deus misericórdia, e como é que a gente pode afirmar que tem um pecado que não tem perdão, que Deus não perdoa? E eu digo para você, o pecado que Deus não perdoa é o pecado não reconhecido pelo pecador e, consequentemente, não arrependido. Deus perdoa sempre, se e somente se o pecador se arrepender do seu pecado e pedir perdão. O pecado eterno está ligado à incredulidade, à falta de fé. Veja, nosso Senhor aqui no Evangelho está falando com os mestres da lei, que acusaram Jesus de estar possuído por um Beelzebul, o príncipe dos demônios. Qual foi o mal que nosso Senhor fez? Qual foi o pecado que ele cometeu? Jesus foi chamado de possuído pelo príncipe dos demônios por um bem que estava fazendo. Porque ele curava, porque ele libertava. E foi dito que ele era um possuído. Jesus conta, pode Satanás estar dividido contra si mesmo? O reino dividido não poderá subsistir. Então, nosso Senhor está falando de quê? Da incredulidade dos mestres da lei. A incredulidade é o pecado eterno. Por isso que só se salva quem crê. Quem crê. Nosso Senhor vai dizer no Evangelho de Marcos, quem crê e for batizado será salvo. É preciso crer. É preciso arrepender-se. É preciso confessar o pecado. É preciso se reconciliar com Deus. Veja, nosso Senhor Jesus Cristo veio a este mundo para realizar a nova e eterna aliança. Mas, aquele convite que São Paulo, nós vamos escutar isso na quarta-feira de cinzas, quando São Paulo, na carta aos Coríntios, vai dizer: deixai-vos reconciliar com Deus. Não querer se reconciliar com Deus é resistir ao Espírito Santo e, portanto, é pecar contra o Espírito Santo. Pecar contra o Espírito Santo significa recusar, recusar se arrepender, recusar crer em nosso Senhor Jesus Cristo.
E se a pessoa se recusa a crer, se a pessoa não se arrepende, se a pessoa não pede perdão, ela está cometendo pecado contra o Espírito Santo. Deus nos livre deste pecado. Deus nos livre deste pecado. Jesus continua misericordioso, mas para quem quer acolher e acreditar na sua misericórdia. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.